Olá! Nessa aula nós vamos comentar o exercício, daquele exercício que pede para calcular alíquotas progressivas ou alíquotas lineares para duas populações diferentes. Aqui está a base de dados inicial, que vocês receberam. Aqui nós temos a remuneração e a quantidade de indivíduos de segurados com cada uma dessas remunerações. Então nós temos aqui a população A e a população B. Os ativos para a população A e B e os aposentados e pensionistas para a população A e B. No caso aqui a gente não tem o salário, não a remuneração, mas o valor do benefício que esses indivíduos recebem. Então na população A, por exemplo, nós temos 200 indivíduos recebendo R$3.000. Nós temos 20 indivíduos recebendo 6.000 e assim por diante, certo? Aqui eu estou falando dos aposentados e pensionistas. Entre os ativos aqui nós teríamos, por exemplo, 100 ativos com remuneração 1.100, 80 ativos com remuneração 6.000 e assim por diante. A mesma coisa para a população B. Bem, o primeiro exercício pede para calcular utilizando uma alíquota de 10%. Calcular qual seria a contribuição total, qual seria a alíquota efetiva, com uma alíquota de 10% para cada um desses indivíduos. Como que a gente pode resolver? Vamos colocar aqui. Quando eu fiz esse gabarito, o teto do INSS era 6.101, ok? Então, vamos utilizar aqui estes valores. Temos aqui a quantidade de ativos, a quantidade de beneficiários e aqui o valor da alíquota para cada um desses salários. 10% para todo mundo. Qual vai ser a contribuição individual? Primeiro, bem, para um indivíduo que recebe 1.100, 10% sobre este valor vai ser aqui R$110. Fiz a mesma coisa para todos os outros valores. Aqui eu calculei qual é o valor da contribuição dos ativos. Fiz a mesma coisa para os beneficiários, mas os beneficiários só contribuem sobre aquilo que eles recebem sobre o teto. Então, para verificar quanto que eles realmente vão contribuir, eu tenho que verificar se eles recebem acima do teto ou não. Por isso que eu coloquei aqui na fórmula se eles recebem acima do teto ou não. Então, se o valor que eles recebem está acima do teto do INSS, aí eu vou calcular um determinado valor de contribuição, caso contrário, contribui com zero, ok? Caso eles recebam acima do teto, na diferença entre o valor que eles recebem e o teto, eu vou aplicar os 10%, ok? Então, aqui no caso, por exemplo, os indivíduos da população A aqui que recebem R$7.000 vão contribuir com R$ 89,89, Um determinado valor aqui, os 10% sobre aquilo que excedeu o teto, certo? Qual seria o valor da contribuição total? Bem, seria o valor da contribuição individual multiplicada pela quantidade de indivíduos nessa população fazendo aquela contribuição individual. Então, basta multiplicar o valor da contribuição individual pelo número de segurados. Tenho aqui, então, o valor da contribuição total para cada faixa de salário e somando tudo, eu tenho o valor da contribuição total dos ativos e dos beneficiários para todas as pessoas de todas as faixas salariais. Faço isso para a população A e para a população B. Ok. Considerando 14% de alíquota de contribuição, a gente tem um exercício muito similar, só muda aqui mesmo os 14%, e eu vou chegar a valores diferentes, claro, para a população A e B, superiores aos da alíquota de 10%, porque a gente teve um aumento da alíquota. Temos um outro exercício que pede que, no exercício seguinte, é solicitado que a alíquota de contribuição seja a mesma alíquota de contribuição para os servidores da União, que é uma alíquota progressiva. A gente tem aqui a tabela de remuneração, a tabela de alíquotas sobre as remunerações dos servidores. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual seria esse valor contribuído, no máximo para aquela pessoa que recebe até aquele valor. Então, foi identificado aqui primeiro qual é o valor da contribuição efetivamente para aquelas pessoas, para depois a gente fazer os outros cálculos. Lembrando aqui que o seguinte, vamos fazer de conta que o indivíduo recebe R$1.000, está abaixo desse teto, então o que ele contribui é sobre uma alíquota de 7,5%.
Para um indivíduo que recebe R$2.000, o valor da remuneração dele está aqui, entre estas duas remunerações, certo? Então, ele vai contribuir com 7,5% sobre o que ele recebe até 1.045 e só sobre o que excede isso, ou seja, sobre os R$2.000 menos 1.045, é que ele vai contribuir com 9%. E assim por diante para todas as outras faixas de remuneração. O indivíduo que recebe, por exemplo, R$5.000, está aqui nessa faixa de renda. Então, ele vai contribuir com 7,5% sobre o que ele recebe até 1.045, com 9% sobre o que ele recebe entre 1.045 e 2.089, com 12% sobre o que ele recebe entre esses dois valores e com 14% sobre o que ele recebe entre 3.134 e os 5.000. Por isso, não é um cálculo assim tão direto e eu recomendo que vocês façam primeiro o cálculo de qual é o valor máximo contribuído para depois, em cada faixa de salário, né, para depois a gente jogar isso aqui para o nosso cálculo como um todo, certo? E aí eu recomendo vocês definam primeiro a contribuição individual para ativos e beneficiários, né, considerando essas faixas de salário e essas alíquotas de contribuição para cada um desses salários. Coloca aqui e aí depois disso os cálculos ficam bem mais simples de serem feitos, certo? Então nós temos aqui para cada remuneração a quantidade de indivíduos na população A e na população B, né? Eu tenho aqui a contribuição total dos ativos e dos beneficiários na população A e B, como é que eu encontro? Da mesma forma que eu encontrei na planilha anterior, fazendo o número de indivíduos vezes a contribuição individual. Certo? Eu tenho quantidades de indivíduos diferentes, então eu vou ter quantidade total de contribuição diferente para a população A e B. Novamente, os ativos só contribuem naquilo que eles recebem acima do teto, então tenho aqui também para a população A e B valores diferentes. Calculei o valor total, tenho aqui a contribuição total da população A e da população B. Mas é solicitado também que a gente defina qual é a alíquota efetiva, ou seja, se a gente tivesse uma única alíquota para todos os contribuintes, qual seria o valor dessa alíquota? Se eu pudesse resumir tudo em uma alíquota só. Bem, para isso eu preciso primeiro saber qual é a base de cálculo desses indivíduos, né? Então, para calcular a base de cálculo, como que eu faço? Eu tenho que saber também qual que é o valor sobre o qual eles vão contribuir, né? Que pode ser a remuneração no caso dos ativos ou aquilo que excede a remuneração no caso dos beneficiários e multiplicar aqui pelo número de ativos. Conseguir, então, o valor da base de cálculo para toda a população com aquela faixa de rendimento. Está aqui para a população A e B dos ativos, A e B os beneficiários, o total. Está aqui. A alíquota média efetiva vai ser o total que é contribuído efetivamente dividido pela base de cálculo efetivamente. Então, eu vou ter aqui como alíquota média estes valores. A gente calculou aqui para cada uma das faixas de remuneração, vocês podem perceber que a alíquota efetiva ela varia de acordo com a faixa de remuneração, mas isso também não é solicitado pelo exercício, mas é interessante verificar isso, né? Isso reflete aquilo que foi colocado como alíquotas progressivas, mas o que a gente precisa saber é para toda a população qual é a alíquota efetiva de contribuição. E a gente tem alíquotas diferentes para a população A e para a população B. Vamos comentar aqui um pouquinho esses resultados, tá certo? Aqui eu coloquei qual é a alíquota efetiva média. Repara que eu tenho 3 exercícios, né, considerando 10%, 14% e as alíquotas progressivas dos servidores federais. É claro que para todo mundo 10%, as alíquotas são todas de 10%. Quando para todo mundo é 14%, as alíquotas efetivas são de 14%. Mas as alíquotas são diferentes para ativos e beneficiários quando a gente tem as alíquotas progressivas dos servidores federais. Considerando as alíquotas dos servidores federais, para os ativos da população A, eu tenho uma alíquota efetiva de 10,3%, enquanto para a população B de 9,2%. Entre os beneficiários, a alíquota seria de 14,5% para a população A e de 0% para a população B, porque eu não tenho beneficiários na população B recebendo acima do teto, então efetivamente eles não estão contribuindo. Enquanto na população A eu tenho uma grande quantidade de beneficiários recebendo acima do teto, então a alíquota dele aqui já vai ser até maior,
certo? Mas considerando toda a população, na população A eu tenho uma alíquota de 10,3% e na população B uma de 9,2% em média, quando eu considero, né, a quantidade total de indivíduos, toda a população, né? Se eu estou com uma alíquota inicial, por exemplo, de 10% na população A e B, na minha população A, quando eu mudo para a alíquota dos servidores federais, eu tenho um aumento na arrecadação. Por quê? É como se eu tivesse uma alíquota subindo de 10% para 10,3%, resultando num aumento aqui da arrecadação. Enquanto que na população B, se eu mudo para a alíquota dos servidores federais, eu estou diminuindo a alíquota média e diminuindo também a arrecadação total em contribuições. É claro que aumentando para 14% eu vou ter um aumento do valor contribuído nas duas populações. Mas é interessante perceber que, dependendo da estrutura de salários da população, a mudança para alíquotas progressivas pode gerar diminuição da contribuição efetiva ou da alíquota efetiva ou aumento. Esse é o objetivo principal do exercício. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido. Qualquer outras dúvidas, entrem em contato, por favor. Até a próxima aula.